O nosso assunto hoje é um assunto muito sério: violência contra a mulher. Se você passa por isso de alguma forma ou conhece alguém que passa, não perca hoje. Eu sou Jane Steffen, a Intizicada. Amores da Intizicada, estamos voltando de férias, né? Depois desse longo tempo longe de vocês, porque para mim foi muito longo, estava morrendo de saudade. E hoje eu trouxe duas convidadas especiais para falar sobre o nosso tema, doutora Nayara Fonseca e a doutora Kátia, que também já participou aqui do nosso programa da Intizicada, falando também sobre violência doméstica. A doutora Kátia é formada em Direito pela Univale, pós-graduada também em Violência contra a Mulher. Eu vou deixar que elas façam uma apresentação breve para vocês conhecê-las um pouco melhor. E também hoje participando conosco a Intizicadinha, que a gente sabe que esse tema afeta também muito as crianças. Então, eu tenho certeza que você aí de casa, em algum momento desse nosso bate-papo, vai se identificar. Doutora Nayara, se apresenta aí para o público de casa, por favor. Prazer, né? Me chamo Nayara, sou formada em Direito, atuo na OAB já há cerca de 5 anos, muito em Direito de Família, até porque é o que a gente é mais procurada. Nos dias de hoje, atualmente, né, a procura, a demanda é muito forte. E viemos aqui abordar um pouquinho sobre esse assunto, violência, né, que não é de agora, já vem com o passado, e vamos tentar quebrar esse enigma. Vamos, doutora Kátia. Eu sou formada em Direito, atuo na área de violência doméstica desde quando eu comecei a faculdade. Lá em 2005. Gente, o currículo dela é um livro, por isso que eu não consegui ler aqui. É que eu comecei lá na Delegacia de Proteção à Mulher de Balneário Camboriú. E depois disso, eu vi a Lei Maria da Penha nascer, fui presidente do Conselho da Mulher, fiz a pós-graduação em violência doméstica, organizo palestras sobre violência doméstica nas escolas para tratar de forma preventiva sobre isso. É importante que as crianças e adolescentes tenham conhecimento do que é a violência. E estou hoje também como presidente da Associação Razões para Recomeçar, junto com a doutora Nayara. É isso que eu ia falar agora. Elas fazem parte de uma associação, acho que vocês criaram a associação, Razões para Recomeçar. E é disso que a gente vai falar também. Iniciando agora... a Intizicadinha quer dar um oi pro pessoal? Tava de férias também? Oi, gente. Tava de férias, né? Agora as aulas vão voltar. Segunda-feira volta as minhas. É isso. É isso. A Intizicadinha o pessoal já conhece, né? Kátia, conta um pouquinho mais pra gente dessa associação, o trabalho que a associação faz. A associação, na realidade, ela está começando. A gente tem todas as dificuldades normais de qualquer começo. E os objetivos dessa associação foram devido a todo o trabalho que eu venho desenvolvendo durante todo esse tempo, as dificuldades que a gente vê de enfrentar a violência doméstica com o poder público. E não é só uma questão de situação A ou B, é uma deficiência geral que tem. Começa a dificuldade que tem de tratamento, seja se vai numa delegacia um tratamento, se vai em outra delegacia. Já inicia a partir do momento que a pessoa sai de casa, né? Quando ela cria coragem. Quando ela já cria coragem de sair para fazer. E quando ela se depara, ela volta atrás. Porque ela às vezes não tem esse suporte. E é importante que os profissionais que atuam mesmo no tema tenham uma capacitação. Isso é obrigatório para todos os profissionais que têm contato com mulheres em situação de violência. A gente vem falando muito de não revitimizar a vítima. Só que, ao mesmo tempo que a gente fala de não revitimizar, principalmente por eu atuar muito na área, muita gente me procura e diz: eu fui em tal lugar e o tratamento não foi bom, eu acabei voltando, eu estou sem coragem. E não é esse o trabalho, seja no lugar que for, de desencorajar a mulher. Ela leva muito tempo, a maioria. Até porque a mulher já está exposta, ela já está passando por uma situação muito vulnerável. Sim. E aí, por exemplo, a delegacia, apesar de sabermos que tem a delegacia civil, de polícia civil,
tem a sala lilás, eu não entendo por que não direcionar diretamente para a sala lilás para que alguém registre o boletim de ocorrência. Eu não consigo entender. Porque eles conseguem expor a pessoa ainda mais, machucar ainda mais, chamar atenção, porque a pessoa já está com vergonha. Até ter coragem de fazer o boletim de ocorrência, de expor a situação que está vivendo, ainda ela passa às vezes por uma situação que acaba ferindo ainda mais. Eu já peguei casos assim, que a pessoa chegou até na delegacia e a própria delegacia direcionou ela a abrir o boletim de ocorrência via online. Sendo assim, ela já não tem o psicológico para chegar e contar para uma pessoa. Agora imagina ter que descrever tudo, a violência que ela passa, sendo que às vezes nem ela sabe qual é o tipo da violência dela, como que ela vai relatar aquilo ali. E detalhe, para fazer o corpo de delito, o online não pode. Não pode, né? Não pode, porque não tem então parece que já tem uma coisa dificultando o caminho da mulher. Online tem algumas situações assim, a Polícia Civil disponibiliza o boletim de ocorrência e medida protetivas online em Santa Catarina. Mas eu encaminho para um outro serviço que tem também do Tribunal de Justiça, que se for para fazer online, é um atendimento virtual por um balcão virtual, que tu é atendido por alguém, e uma vez eu fui encaminhar uma cliente. E eu liguei antes para saber como é que ia ser o atendimento. Eu liguei e me identifiquei, eu disse, olha, eu gostaria de saber como é que é o atendimento, quem está falando comigo, quais são os procedimentos para que eu possa orientar. Então, eu não estou ligando para fazer um pedido, mas estou ligando para saber o que eu vou recomendar. E aí, entrando no Google, por exemplo, entra CEAV, Tribunal de Justiça Santa Catarina, vai ter um link. Esse link direciona para o Tribunal de Justiça. Aí, eu fui atendida na oportunidade, pode ser estudantes de Direito ou de Psicologia. Era uma estudante de psicologia, ela faz todo o relato, faz o pedido da medida protetiva, passa por um juiz que é assistente da CEVID no Tribunal de Justiça, que analisa todo o pedido e encaminha para o fórum, para o local dos fatos. E aí tem um tratamento muito mais humanizado. Eu gosto do trabalho da Polícia Civil, mas eu acho que desencoraja, gente. Eu vou ser bem sincera, assim. É porque a pessoa já não está com a maneira que a pessoa... Aí a pessoa chega toda tímida lá. Ai, a sala lilás não funciona? Não, tem que passar por aqui, pegar toda a fila aqui e esperar como todo mundo está esperando, que a gente está registrando todos os BOs. Em Camboriú, que eu sinto que falta é uma placa identificando, nós temos sala lilás para atendimento não só de vítimas de violência doméstica. Mas eu quero saber como é que a sala lilás está funcionando, de que maneira, porque a partir do momento que eles jogam uma mulher vítima de violência no guichê, para todo mundo ouvir. Para todo mundo ouvir, eu acho que isso não é proteção nenhuma, não encoraja ninguém. Muito pelo contrário, desencoraja. E aí vem aquela situação da mulher voltar para casa, desistir pela maneira, porque além dela ter sido humilhada em casa, ela vai se sentir humilhada ali no local que era para ela ser acolhida. E ela vai acabar desistindo. Daí vem aquela velha frase, inclusive o julgamento da família, de outras mulheres, porque as mulheres julgam muito, as mulheres gostam de apanhar. Já é. Sim. Eu tive uma situação, Jane, que eu orientei minha cliente a fazer boletim de ocorrência, pedido de medida protetiva, e ela chegou na delegacia e ela me mandou mensagem de se ele está aqui dentro. Aí eu disse, estou indo para aí. Porque na hora eu estava próxima e eu pensei, como é que eu vou dizer para ela, fala com quem, vai aonde, eu não sei onde ele está, eu não sei... Quem é ele. E eu não sei o que aconteceu de fato. Mas para ela me mandar aquela mensagem, ela estava... Se sentindo ameaçada. Ou até mesmo se não estava ali já esperando que ela fosse fazer isso para ainda... tinha ocorrido um fato. Daí tem aquela situação, eu já vou correr lá antes, não sei se foi essa a intenção, mas vou chegar lá antes para fazer o BO primeiro, como se fazer o BO primeiro. Pra segurar ela. Não, tem gente que ainda tem essa situação de acreditar que reclamando antes, mas não é assim que funciona, tem que ter uma investigação. E aí, quando eu cheguei, a sala lilás, ela está em funcionamento, mas não tem alguém que fica ali dentro direto. E eu cheguei no guichê e disse, para fazer um boletim de ocorrência de violência doméstica. Pode sentar. Eu disse, não, tem a sala lilás. Então, eu identifiquei, sim, que era um boletim de ocorrência de violência doméstica. E o que eu ouvi realmente foi,
pode sentar no guichê. Pode sentar no guichê, exatamente. Eles E estão aí eu indicando, disse, não. estão agindo de maneira muito errada. E eu Sim. presenciei. E antes disso, eu recebi denúncias a respeito disso de uma empresária aqui do município de Camboriú também. Ela disse: eu já estou magoada, eu já estava ferida, fragilizada, e eu fui procurar um lugar que me acolhesse, que eu pudesse me abrir e me sentir protegida. Eu me senti mais humilhada e mais desprotegida do que eu já estava. Mas tem uma situação assim, ó, Jane, às vezes, não tirando responsabilidade, o que falta mesmo é a capacitação de todos. Sim. Talvez o delegado nem tenha conhecimento, porque eu sei que ele deu autonomia pro psicólogo policial que trabalha em Camboriú para fazer atendimentos em casos mais graves, e esse não é o trabalho do psicólogo policial. É que existe uma demanda muito grande, reprimida para os CREAs, eles não conseguem atender todo mundo de urgência. Então, ele consegue fazer hoje, com a autorização do superior dele, alguns atendimentos mais urgentes. Só que quem chega na delegacia imaginando que lá dentro tem um psicólogo, quem nunca fez um boletim de ocorrência, não tem esse conhecimento. Às vezes, nem advogados têm esse conhecimento de quem procurar, com quem falar, para ter esse tratamento mais humanizado e fazer esse direcionamento. Isso é muito importante para quem está entrando por essa porta. E às vezes a mulher também não se sente tão à vontade em falar com um homem. Tem essa situação. Sim. Talvez eu não gostaria de ter que relatar. Dependendo do crime é mais Dependendo do crime, relatar. Já tá com trauma, né? É isso. Sim. A gente já vê a figura do homem como já enxerga a violência só de olhar. Sim. Então, prejudica muito, é emocional, principalmente o emocional. E a gente está aqui falando já do último nível, né? Uhum, sim, chegou Do na último porta nível, da porque é, o BO não precisa ser só feito quando já está na violência física, Sim. né? É porque a maioria das pessoas sofre algum tipo de violência e ainda não conseguiu identificar. Exato. Ela passa ou pela violência emocional. Difícil uma mulher que não sofreu algum tipo de violência. Eu acho que não dentro existe do nenhuma mulher relacionamento. que não tenha sofrido algum tipo de violência. E daí parece que o assunto é sempre maçante, sempre o mesmo, que não sai do lugar. Mas existem pessoas assim como vocês. Sempre Eu não sei se começa vocês muito conhecem a pequeno, doutora Mariá, também aqui de Balneário Camboriú, doutora Mariá, advogada. Sempre participou e sempre teve essa vontade, essa busca de uma casa de apoio. Ela queria muito, ela tentou lutar junto comigo quando eu estive no Legislativo por uma casa de apoio, né, de acolhimento à mulher em Camboriú, que nós não temos isso também. Vai ter. Já tem, em nome já de tá em Jesus, andamento. amém. Mas ainda está em andamento, Agora, amém. Mas isso há muitos anos. E Sim, ela sim. ela foi vítima de violência. Sim. E porque a pessoa, na época, o companheiro dela, também tinha muita influência, ela sequer estava conseguindo a medida protetiva. Gente, ainda tem isso. Tem isso também. As influências, Tem, muito. Cidade pequena, às conhecimento e tudo pode acontecer, né? A gente vê aí o número de feminicídio. E assim, Nós ó, tivemos uma Brasil todo. tentativa, mas há 3 anos não tem nenhum feminicídio em Camboriú. E as medidas protetivas de Camboriú, quando chega no fórum, raríssimas são indeferidas. Hoje, inclusive... É muito rápido, né? Muito rápido. É, muito é 24 rápido. horas. A delegacia recebe o pedido, encaminha para o judiciário. E já No logo mesmo em dia, no seguida. máximo no dia seguinte, já tem decisão. E nos últimos tempos, raríssimos são indeferidos, e até teve uma mudança na lei que não exige que tenha um crime para pedir medida protetiva. A mulher pode se sentir ameaçada, E já pedir a Exatamente. medida mesmo que não tenha um protetiva. crime de ameaça realmente, e ela pode requerer Esse e pedido. tá, é porque é uma proteção, não é uma acusação ou algo que venha com o objetivo de prejudicar alguém, né? Sim. E assim, ó, eu gostei bastante, eu conversei com a doutora Kátia antes sobre a questão do emprego, de inserir a mulher no mercado Sim. de trabalho, que é uma coisa que a associação vem lutando também, né? O objetivo da associação é buscar fechar ou contribuir com as lacunas que existem do poder público. E muitas mulheres têm dificuldade de... primeiro é a questão emocional, para se fortalecer, reconhecer as violências e conseguir romper ciclos. Não é fácil. Então, é importante psicólogo. Daí nós temos uma das associadas fundadoras, a Ana.
ela tem um projeto maravilhoso que funciona, que é o Não Cale a Sua Voz, onde mulheres vítimas de violência passam por psicólogos de forma online, e muitas mulheres vítimas de violência não conseguem sair de casa. Então, quando elas têm um tempinho, elas vão... E elas conseguem fazer o agendamento. E ela é daqui de Balneário. E tem vários profissionais que usam... ela tem o Instagram dela, ela divulga, então tem bastante mulheres, tem clientes minhas que são atendidas pelas psicólogas. Até porque daí, às vezes, o parceiro... No momento da ausência dele... Ela consegue, quando está com o telefone, ela consegue fazer esses acompanhamentos. Eu tenho uma cliente que não reconhecia violências que ela sofria. Porque muitas nem sabem, né, que estão passando por essa violência. E daí, a partir do momento que tem um atendimento, que saiba, né, o que está acontecendo, aí que vai caindo a ficha e que vai verificando e vai evitando, né? Sim. Porque é onde vai acumulando uma hora a história. Então, é onde já vai evitando. Inclusive, eu conheço pessoas, né, que são animadas, divertidas, pra frente, gostam de falar de tudo, de dar risada, de brincar, e aí de repente entram num relacionamento onde elas abusivo, que não tem aprovação, parece, do parceiro, e aí até para sorrir é complicado. Elas começam a ficar com medo. Para conversar com as pessoas, elas começam a se sentir assustadas porque tem medo, elas mudam. Aí já tem sinais. Tem situação de mulheres que estão na rua e aí eu me coloco. Levando a vida e chegam em casa e elas são completamente outras, depressivas. Exatamente. E elas rezam para chegar no outro dia para poder chegar trabalhar. No outro dia para poder trabalhar e poder rir, poder brincar e poder falar o que pensa, e poder ser feliz de verdade. Isso é muito difícil, gente. E isso tem que acabar, tem que cessar. Porque nós somos tão poderosas. E assim, ó, e outra coisa que eu chamo a atenção das mulheres, elas têm que parar de julgar outras mulheres. Sim, exatamente. A mulher deveria se abraçar e se colocar no lugar da exatamente. outra. Não é porque ela é feliz no relacionamento, eu não, e que ela não vai estar sofrendo porque quer. Ela tá passando isso tem outra coisa porque podia ser diferente. Né? Muito se eu conseguir, você consegue também. E assim, quando alguém rouba o teu sorriso, essa pessoa não te merece. Você pode achar alguém que sorria junto com você. Sim. Exatamente. E daí, quando cai a ficha mesmo, até mesmo um relacionamento após já fica mais complicado. Porque ela não já confia, tem medo. Mas tem muita gente que fala de que é necessário ter uma lei, que eu tenho uma visão diferente. Que deve ter aberto sobre a ficha do homem, se tem violência doméstica no histórico, que isso deveria ser aberto. Por que que eu sou contra? Eu sou contra porque eu acho que a mulher talvez tenha um instinto maternal. Ela sempre acha que comigo não vai acontecer. A mulher é louca, então a ex é louca, então ela colhe aquele homem até a hora que ela é vítima. Cai a ficha. Então, talvez, a meu ver, essa informação talvez dê coitado. E eu vou acolher ele. E aí ela vai se entrar numa situação era de ruim porque ela era louca. Sempre porque a outra não valia nada. Né? E ela vai passar porque caráter não muda, né? Sim. Caráter é importante ter grupos reflexivos que tratam sobre violência doméstica com homens em Camboriú. Quando tem a medida protetiva, a juíza determina que o homem vai. Isso não é uma punição. Porque se a pessoa não te ama do jeito que você é, não ama quem você é, ela não te ama. Não te ama. Ela não te ama. A boca pode dizer, eu te amo, mas as atitudes dizem, abra os seus olhos e caia fora. Porque eu digo sempre que uma atitude fala muito mais que 1000 palavras. Mas para não perder uma relação, às vezes, pela insegurança e a dependência emocional, a pessoa se resume para entrar numa caixinha do que ver um mundo maior. Ela lá entra. Fora, né? Eu acho que a Intizicadinha também quer saber de alguma coisa, né? Fala aí. Ela tá curiosa, tá se coçando toda ali. Como a mãe disse, né, no começo do programa, que violência contra a mulher também afeta muitas crianças, né? Tipo, ver o pai batendo na mãe, coisa assim, afeta muito. Até falando palavras ruins. Sim. E essas coisas, pra mim, ainda bem que nunca aconteceu, mas eu tenho conhecidos que passam muito por isso. Amigas minhas que passam muito por isso. E elas sofrem?
E o que você quer saber? Se tem alguma proteção? Se, tipo, porque tem criança que não entende, né? Não entende que aquilo ali é porque é que nem eu falo, né, Maria? E daí ela pode crescer achando que é normal? Exatamente. Aquilo ali já é tão diariamente como o pai chegar em casa bêbado. Aquilo ali já é uma, né? Tudo normal dentro Tudo normal dela. família, Então, né? para ela, aquilo ali já é o normal. Ela não sabe que está passando por essa violência, né? E daí, tipo, Ah. por exemplo, a criança tem uns 5 anos de idade. Ela vê aquilo, ela acha que é normal, daí ela vai crescendo. Vai crescendo. Daí ela já se acostuma com isso e, tipo, quando ela vê que acontece algo sério, ela não vai saber, tipo, ligar pra alguém. E saber qual. emergência. Exatamente. E também tem a situação dela se acostumar com a situação e E futuramente quando ela viver, crescer, achar ela pode normal, fazer. Achar normal apanhar, E achar normal continuar bater. com essa mesma prática, né? E tem uma Porque coisa, muitos casos de violência é justamente isso. Já são Foram criados num ambiente de violência. Esse tipo de violência, então eles até às vezes nem sabem que estão. Eles não sabem, mas mesmo quando não mas- sabe, a violência, mesmo quando ela não é identificada, ela machuca. Já é um primeiro sinal de que algo tem errado ali, né? Sim. E ainda quando é filho, né, ele vai se acostumar, daí quando ele crescer, ele vai fazer o mesmo do que o pai. Porque ele já tá se Provavelmente. acostumando. Bem Sim, provável. ele acha normal. E o Mas mesmo as a crianças mulher. Hoje, hoje a violência doméstica, quando acontece com a mulher, qualquer pessoa pode chamar a polícia militar Sim. para tomar providências. Tem alguns crimes que a polícia militar não vai poder conduzir, mas tem uma lesão, algo mais grave que não depende da vontade da vítima, pode dar prisão em flagrante. Tem uma lei que protege as crianças, Maria, que é uma lei que, se a criança está no meio da violência, presenciando a mãe ser agredida, ela também pode pedir medida protetiva, porque ela também é considerada vítima de agressão psicológica. A criança não apanha, não tem os crimes mais graves diretamente com ela, não é quebrado Ligada nada com ela. nela, mas se a mãe apanha na frente do filho, se a mãe é ofendida na frente do filho e aquele filho tem sofrimento, tem lei para isso. A questão é como é que vai aplicar, né? Dá para fazer o pedido e o juiz pode, na medida protetiva, colocar a medida protetiva já para o filho se está nessa situação, demonstrando essa situação de violência. E também, tipo, como eu falei ali, como se fosse, por exemplo, um exemplo. Meu pai, por exemplo, tá cometendo, tipo, tá ofendendo minha mãe, por exemplo. E se eu não soubesse disso, eu ia ficar em choque, eu ia ficar com medo, eu ia crescer como se isso fosse normal. Exatamente. Sim. E se viesse alguém vir fazer isso com você, você vai achar normal também. Entendeu? Porque são duas figuras que você ama, o papai e a mamãe, no caso, É. né? A criança ama o papai e a mamãe, e às vezes ela também não quer ver. Exatamente. Sim. Por isso que E já é ela bom acha que é quebrar normal. isso desde da infância. Por isso que a gente busca, Sim. né? Estamos buscando o quê? Diretamente nas escolas. Tem vezes... Pra estar passando, né? Essas E orientações. tem vezes que o pai chega bêbado em casa e ele bate na filha. Nos filhos. Tipo, ele tá batendo na mãe. Daí a filha vai, tipo... Vai tentar defender. Vai tentar defender, daí ela acaba batendo. Também. E a mãe tenta defender e Exatamente. pede pro... E nessas Exatamente. situações, quando a polícia militar vai, eles já acionam o conselho tutelar também para tomar defesa da medidas e criança. buscar a defesa das crianças. O medo é que tem gente que não denuncia com medo de chegar lá e ficar sem os filhos ainda. Exatamente. Nessa situação, porque já aconteceram algumas situações, daí que o depende conselho de não cada acha caso, seguro né? aquele ambiente Para criança. e acaba retirando a criança, mas não é o É. que a criança quer, porque sair do convívio Atualmente do a pai e da lei mãe. defende o quê? A mãe e as crianças ficam em casa e quem sai é o agressor, agressor. né? Aham. Então é muito, muito difícil, Difícil isso vir tirarem. acontecer. Muito difícil. Já é vítima, né? Mas, Tem situações que teve uma situação que ocorreu que uma vítima, porque nós não temos ainda casa de abrigo, a vítima foi para casa de abrigo e as crianças foram para um outro abrigo porque não tinha vaga para os estar filhos com as junto com a mãe. mães. As casas de acolhimento de vítima de violência prevêem que os filhos menores de idade estejam com a mãe. Aí é uma segunda violação, né?
preciso já tomar uma se afastou medida de casa, já e aí me afastou da tira os família, filhos. entendeu? Então, ao invés de melhorar, né, está ainda Causa piorando mais a situação. Maria, acho que quer danos. saber que número que liga, né, Maria? Para que número ligar? Dá para ligar para o Disque 100, que não precisa se identificar. A única questão no Disque 100, por não se identificar, quando a denúncia vem para apuração na delegacia ou nos CREAS, não vem com informação de quem denunciou para poder resguardar. Então, o máximo de informações que puder passar. Endereço, características, o que houve, o que deixa de ouvir, quando o que aconteceu, o máximo de informações para puder poder passar. possibilitar uma investigação. A criança também pode se esconder, então, lá no quarto, no cantinho, quando a mãe estiver sofrendo violência, de 100. ligar o 190. Disque 100. Pode daí direto- liga no direto na 190. polícia. A mãe está sendo agredida, ofendida, a criança consegue sair, pode ligar 190 e a polícia militar vai lá. A criança tem que saber o endereço onde ela está. É. Tem vezes que, tipo, o pai, né? Como se fosse o pai, ele não é costume dele fazer isso, mas às vezes ele, tipo, sai, ele fica bêbado, ele volta em casa e, tipo, daí... Você acha? A violência não começa Não é com só a uma bebida, agressão só. Não é só a é. bebida. Geralmente a violência começa e quando a pessoa vai buscar ajuda, Maria, ela já é mais grave, porque ela começa assim, ó. Mas tu vai sair com essa roupinha aí, vamos ficar te olhando. Com essa maquiagem. Aí a mulher começa a mudar as roupas Com para esse que batom. ninguém fique olhando, porque ela acha que está sendo protegida. Às vezes vai postar uma foto Esse bonita batom não nas redes ficou sociais, legal em porque a você. pessoa se acha bonita, vai postar uma foto nas redes sociais, tá querendo chamar a atenção de quem? É. E aí pra a mulher receber começa a mudar. curtida. Começa assim, esse batom não É. ficou legal pra você, não queria É. te dizer. Sabe? Porque eles sabem manipular. Da mesma forma Não é que porque eles não sabem... tá bonito, é porque eles sabem que tá bonito. Exatamente. E é uma maneira de reprimir a mulher. Primeira mulher. Aí a mulher se sente reprimida, ela começa a mudar. Ela já não põe a roupa que ele não gosta, não põe o batom que ele não gosta. E daí, se alguém disser, mas tu tá sumida. Mas olha, tua família tá se metendo muito na nossa vida, tu não acha? As tuas amigas também. Daí ela já se afasta de todo mundo. Aí, geralmente, quando isso acontece, aí as violências mais graves acontecem, porque a mulher não tem para quem pedir ajuda. E também não só por isso, porque às vezes a mulher tem medo. Exatamente. A maioria das vezes. A é medo. maioria das vezes é medo. Outro fato também que gera muita violência, assim, ó, que já na infância já sofreu algum tipo de abuso, já sofreu algum tipo de violência. Aí, quando pega a adolescência e encontra ali, né, uma pessoa que acha que vai abraçar, que eles veem nessa forma de anjo, eles abraçam. A mulher expõe como que foi a infância, a violência que sofreu. Então, o que acontece? Abre um gatilho para eles, Saber de que sabendo maneira aonde envolver. afere o botão diretamente que o liga psicológico dela, tá entendendo? Então, quando dá a primeira briga ou o primeiro desentendimento, aonde que ele vai? Diretamente no gatilho Onde machuca. que machucou lá na infância. E assim, ele vai segurando ela e vai E pior, quando usa essa situação, geralmente distorce essa situação. distorcer. Porque muitas mulheres e crianças, quando são Quem- vítimas, elas se culpam. Exatamente. E é nesse ponto que pega para atingir. É trazer a culpa para... Não é criança. trazer o fato em si, é trazer a Quem culpa. trabalhou diretamente com a rede de atendimento à mulher, olha, 80% dos casos, a mulher já sofreu algum tipo de violência na infância, passou isso para o marido ou para o namorado e ele Que confia, fez né? a mesma coisa. Porque ele sabe aonde afeta. E também, às vezes, a mulher saiu com, não roupa curta, uma roupa que, tipo, o marido não gosta. Daí ela saiu, daí e o marido ficou em casa. Daí, tipo, ela volta e conta que mexeram com ela na rua. Aham. Daí ele já vai no ponto brigar. da A culpa é roupa. sua. É. Ele vai, Vai com a mulher. Ele falou, ai, porque, Quem mandou tipo, sair com Quem essa mandou roupa? sair com essa roupa? A culpa não é de A quem culpa- mexeu, A que culpa não é tinha tua o que direito. saiu Isso A tem culpa- bastante, isso né? tem Que nem quando muito. sai uma A A Maria maldade tocou não no tá assunto, mulher verdade. A É. maldade não tá em você, mas sim
na pessoa Sim. que Na mexeu pe- contigo. Cadê o caráter, né? Isso eles não entendem. Porque E ela ainda porque já conta, tem daí a um- mulher acaba não contando o que Mas acontece nas com ela, redes se sociais recebeu tem uma muito. mensagem. Ah. Porque até nas redes sociais, Nas às redes vezes, sociais, você recebe exatamente. uma mensagem, uma Ai, que cantadinha, linda. vai Aham. contar porque se sente na obrigação de informar, de Exatamente. contar, você passa por sem Mas vergonha. passa por sem vergonha, quando por sai alguma Alguma informação... coisa você fez. Exatamente. Deve ter dado confiança. Confiança pra Mas receber isso. quando saem notícias de mulheres vítimas, vai para as redes sociais, o povo, a população em si tem uma maldade enorme. Muito. Onde ela estava, que roupa ela estava, o Eles lugar que ela falam, estava, exatamente. o que ela fez que para tá merecer. O que tá fazendo e esse pior, horário? tem atendimentos de quando pessoas que atendem vítimas de violência que tem essa pergunta. Essa pergunta não se faz nunca. Mas o que tu fez para ele bater em ti? Sim. E são O que perguntas de ocasionou pessoas. esse fato? Não tem justificativa. Não tem. E, gente, eu tive uma menina que trabalhou comigo na chapa e ela trabalhava muito de chapeira. Ela trabalhou na panificadora da praça também. E aconteceu um fato, isso há alguns anos atrás. Foi a pior coisa que eu acho que eu tive que presenciar até hoje. Entrou um amigo do namorado dela, do ex-namorado, e bateu nela. Mas de porrada. Quando eu vi os gritos... Dentro do estabelecimento? Dentro do estabelecimento que ela estava trabalhando, dentro da cozinha. amigo? Na chapa. Amigo do namorado, não era nem o namorado. Começou a bater nela, espancar ela. Daí, quando eu escutei os gritos, chamei a polícia. Quando a polícia chegou, porque era noite, né? A lanchonete abria até meia-noite durante a semana. E ela sempre trabalhou muito, sempre foi uma menina muito esforçada desde cedo. E ela chorando, com o olho roxo, machucada. O cara daí pegou o carro e sumiu. A polícia veio e disse, também, olha o ambiente que você trabalha. Trabalhando. E ela muitas Trabalhando vezes, numa sim. lanchonete, porque a mulher atrás de balcão, Então, imagina... geralmente o homem se sente no direito De... e as mulheres que estão passando se sentem no direito de julgar e nem imagino que a pessoa limpando mesa, fazendo lanche, servindo bêbado, Sim. aturando uma série de coisas Sim. para poder manter o seu sustento, às vezes Filho manter pequeno a em sua casa. família. Porque quantas filho vezes o pequeno em homem casa, sai, assim. separa e não paga alimentos para poder pagam. agredir a mulher, Exatamente. né? Isso, exatamente. Aí a mulher, quando tá atrás do balcão, A mulher ela é tá atrás de um recriminada porque tá balcão, botando às vezes comida na mesa. chapa, porque só eu que já fui chapeira sei o que a gente passa. Eu fui Quem já teve? chapeira, né, Maria, alguns anos, então assim, poxa, não é só o calor, é os desaforos que a gente escuta, bem tem isso que estar tudo mesmo. organizado, e ainda apanhar no teu ambiente de trabalho. Quem deveria te proteger? A polícia chegar e dizer Sim. que a culpa é tua? Sim. Porque foi mais ou menos isso. Que coragem eu vou ter de chamar a polícia mais uma vez? Uhum. E quantas, né? Não E acontece. quantas? Não é muita assim. coisa precisa mudar, né? Mas o que aconteceu para ele? O fato já aconteceu ainda. A tal pergunta de policiais: o que você fez para ele te bater? Gente, Sim, é muito comum, Exatamente. o infelizmente. que ele Você fez? O que provocou. você fez para ele te bater? Como se E ela no tivesse local de trabalho dela. como se tivesse uma justificativa Sim. para alguém te agredir. Bem isso Uhum, mesmo, tá? Não existe. E outro fato também, assim, ó, que a gente presencia muito, não sei, a doutora Kátia, mas que eu já recebi, a mulher fez o boletim, tá com a medida protetiva, tem filhos, que daí vem a parte dos filhos, que é o que complica um pouco mais, porque tem a visita final de semana, que é do pai, e o final de semana é da mãe. Tem a divisão dos móveis, vamos se divorciar, tem a divisão do, né, Eu só vou vacinar se ela tirar a medida. Eu só vou ficar com meus filhos se uma ela troca, tirar a né? medida. Continua com a mesma violência psicológica, tá entendendo? Aí a recomendação é divórcio, divórcio litigioso, discutir o patrimônio, inclusive no OAB por elas, uma das recomendações... Mas eles continuam, eles não veem. E usam os filhos nessa Eles briga, usam os né? filhos. Ligam pro filho. Todo dia. Onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? Não é diretamente, mas para quê? Para saber. Para saber onde a mãe tá. controlar. Sabe? Aham, Para controlar. controlar, para saber por onde anda. E às vezes quando separa, às vezes ainda tem que passar por a criança, tem que ouvir. Vai para casa da mãe, vai para casa do pai, a companheira do pai querendo falar mal da mãe na frente da criança. Quando está na casa da mãe, o companheiro da mãe tentando falar mal do pai na frente da criança. Isso e assim não vai. deixa Ou de... próprios avós, né? A tua mãe fez isso, a tua mãe que causou toda essa situação. Sim. Então não vem só a violência ainda
em casa, mas ainda vem fora onde a criança tem que ser acolhida, tem que estar recebendo todo o amor e carinho. Não, você principalmente agora tem 2 casas. Você vai ter nessa hora, 2 ambientes bacanas, tem vai uma viver com situação amor. assim de conflito. Na área da família, a gente preza muito que o que for possível evitar. compor, fazer acordo, para que a dor não se estenda. Tem violência doméstica, não componha. Não tem acordo. Medida protetiva não é negociável. Não. Leva o processo adiante, pode muito bem fazer o divórcio, fazer um acordo, nunca com um advogado só para as 2 partes onde tem medida protetiva, mesmo que não seja advogado do acusado no criminal. Não fazer. Eu entendo que tem violação ética quando atua para os 2, porque tem conflito de interesse. Sempre tem. Sempre tem. E às vezes o pai sai pra outro lugar, daí quando chega em casa, ele sai tipo com as crianças ou com a criança. Daí tipo, chega em casa, a mulher fala, tipo, aonde que tu foi? Daí ele fala, fui ali levar fulano de tal, no caso que eu digo a criança, tomar sorvete. Mas não, ele foi com as crianças num bar. E usou as crianças pra poder falar. Mas as crianças contam. Pra poder ir pro bar. A maioria das As crianças Daí se a contam. criança contar, às vezes elas apanham Mas, ainda. às vezes, ou apanha, ou o pai fala, se tu não contar pra mamãe, eu te dou tal. Ou se tu contar, eu não te busco mais. Se tu não contar pra mãe, eu te dou Tal coisa. Compra a criança. eu compro. Mas Vai a ser verdade um dia compensado. sempre E aparece. é um caráter, né, que a gente está formando. E aí vai das ensinar a criança a mentir. Não, e ela se vender, porque ela tem um preço. Sim. E ela é adulto amanhã ou depois. Daí depois os pais não entendem o que os filhos da adolescência não têm limite. Porque não tem limite. Da mesma forma que eles usam assim, se você contar pra tua mãe, semana que vem eu não te busco. Você não vai mais ver o papai e o papai vai preso. E daí é isso que você quer? Né? Então, eles usam muito, além de aferir o psicológico da mulher, eles usam muito as crianças. Então, envolve muito, sim, as crianças. Até ali a questão da associação que eu estava falando, falei da questão psicológica para se fortalecer. Sim. É importante isso, eu acho que num primeiro momento, mas parcerias, o que a gente busca hoje é parceria com empresas que possam oferecer vaga de trabalho para mulheres. Para associação. Gente, Pra empresas de Camboriú. Vocês, quando estiverem precisando de mão de obra, entrem em contato. Depois elas vão deixar o contato aqui da associação para estarem oferecendo e ajudando nesse sentido, oferecendo as vagas direto para a associação, porque elas já sabem quem encaminhar e a necessidade dessas pessoas. Porque a prefeitura, né, o poder público, ele não pode... Sim. Teve uma vez que eu tive uma não conversa... Não tem ainda uma lei que obrigue, né? Tem uma lei que diz que tem que ter vaga para mulheres, mas ela não... há um tempo atrás, a lei é posterior. Eu tive uma situação que eu consegui de uma empresa muito grande, uma vaga para mulher, e quem lia aquela vaga, o operador de empilhadeira. Quando tu lê vaga de operador de empilhadeira, tu vai. Tu vai. Era para mulher. Aí eu pedi, dá para colocar operadora de empilhadeira? Não podemos colocar o gênero, porque nós podemos tomar um processo por discriminação. E aí depois veio uma lei que diz que deve-se dar prioridade para mulheres em situação de vulnerabilidade, situação de violência. Inclusive, tem uma até lei porque também... lugar de mulher onde ela quiser, né? Onde ela quiser. Caminhoneira, curso, pedreira, marceneira. Exato. Iam capacitar a mulher, tinha plano de saúde, plano odontológico, e eu não consegui alguém para aquela vaga, porque quando não olha, e não era para homem, então não foi preenchida. Gente, mas era tudo que podia. Então, hoje, se as empresas tiverem oportunidade, ou puderem dar essa oportunidade, uma vaga de trabalho, e aí a gente divulga para as mulheres. Pode estar salvando uma vida, né? E não só de violência doméstica, mas algumas é onde vidas. ela segura, ela se assegura, ela se sente útil, ela não vê uma e também ela não precisa recomeço, né? estar ali apanhando, exatamente, porque tem alguém, né,
colocando comida em casa, sim. pagando aluguel. Ela pode sair desse ciclo de Mesma coisa, de violência. cursos também, sabe? Cursos Nós buscamos profissionalizantes. Se tiver cursos curso para profissionalizantes. capacitar Uma elas, conversa escola muito pra bacana acabar. que a doutora Kátia teve com uma pessoa que eu achei muito interessante, que eu Sim. sempre defendi, foi com uma academia de luta, né? Uma Sim, pessoa para ter sim, essa sim. parceria com a associação, porque a mulher tem que aprender, a mulher tem A que... defesa a defesa pessoal. defesa. A mulher tem que aprender a se defender. Ah, existe a lei? Existe. Chama a polícia? Chama. Mas primeiro, se puder, derruba o cara, joga o sujeito no chão. Depois, Rende ele, chama a polícia. depois liga para a polícia, porque, gente, depois de apanhar muito ou até acontecer algo pior, Sim. vai fazer o quê? Até a polícia chegar, às vezes a polícia está em outra ocorrência, Sim. demora a chegar. Você já apanhou, já morreu, já aconteceu É. de tudo. Então, se a mulher tiver ali, principalmente as mulheres que já tiverem boletim de ocorrência por violência doméstica, Sim. tiver essa oportunidade de fazer um curso de defesa pessoal, você que está em casa, olha só, aprenda a se defender, busque um cursinho de defesa pessoal. Esse daí eu estou buscando uma vaga, porque é um projeto também que tem em Camboriú. Projeto social, mas que Pra também nós, não sim. está tendo apoio, né? A gente precisa nos unir, Aham. né? Aí eu ainda disse para ele assim, eu vou pleitear as vagas, aí pleitear verbas também para poder pagar, e o valor que ele fez é um valor social realmente, tá? Seria aula para até 20 mulheres por R$200 por aula. Gente, é R$10. Só que nós não temos a verba para poder Tem que ter manter. parceiro, então, a Então, teria que associação. ter parceiros também. E tudo isso prevê a defesa pessoal. Se tiver escolas que tenham vaga para as mulheres acabar os estudos, ou curso profissionalizante para elas se capacitarem e puderem nos procurar, nós temos o caminho para chegar nessas Gente, mulheres. então pra agora ver eu vou quem fazer quer. um apelo aqui em nome da associação. As mulheres, né? Nós temos tantas empresárias de sucesso em Camboriú também, mulheres que já têm um poder econômico, né? Graças a Deus, maior, melhor, que puderem ajudar a associação, vocês podem ajudar a transformar a vida de outras mulheres que vêm sofrendo muito com a violência, né? Depois a gente vai deixar o contato aqui, né, Kátia? Sim, vou Com deixar certeza. o meu telefone. Tem uma sede hoje? Não, a gente está sem a sede, porque senão, como é começo e nós não temos como remunerar alguém, eu estou fazendo toda essa organização. E eu preciso trabalhar, porque eu também tenho contas para pagar, então eu tenho que Estou fazendo Dobrar. virtual esse atendimento, tenho como fazer os E contatos. tu, inclusive, dá palestra, né? Sobre Dou violência. palestra Os sobre municípios violência vizinhos doméstica. que quiserem contratar uma excelente palestra do tema, chama a doutora Kátia. E também outra coisa, aquele assunto Pergunta, Curiosa. meu amor. tipo, que nem eu falei, né, que o homem, tipo, a criança tipo, ele fala, se tu não conta pra mamãe, eu vou te dar tal coisa. Daí a criança acaba não contando Uhum. no dia. Sim. Daí, tipo, uma semana depois, daí Ela ele não fala, aguenta deixa daí ela escapar. pega e ela fala assim, mas quando eu fui com o papai lá naquele bar, Descobre. daí a mãe da criança fala, Que bar? que parto, não foi da sorveteria? Ele disse, daí a criança fala, não, eu fui no bar com o papai. Exatamente. Daí Não tem mentira. Daí Mentira ele tem pediu perna pra não curta. contar pra você. Aí o pau pega e a criança se sente culpada. Novamente. sente Exatamente. Mais uma vez a criança sai por Como ruim. fofoqueira e a culpa de todo. E às vezes a criança acaba acaba com- se culpando, e porque os acaba dois vão se brigar, Sim, vão e é pai e discutir, mãe, né? a criança culpa vai minha. presenciar e a criança vai tomar pra Aham. ela A culpa. a culpa. E E ainda acaba fala, apanhando. Sendo que Sim. o pai que mentiu, o pai que levou a criança, Exatamente. o pai que Induziu a incentivou, tudo, né? induziu a criança a mentir. É. Eu acho que esse Então, tema é esse muito longo, é né? longo, Engloba muita coisa. É muita coisa. E é um tema, Jane, que a gente fala que mulheres se solidarizem, nos ajudem, e contribuam, tudo. Mas eu acho que é um tema que a gente tem que pedir para a sociedade toda se solidarizar. Porque se não tiver o homem envolvido nessa causa para combater a violência, a gente está sempre recriminando, na maioria das vezes, sim, são eles, mas eles têm que articular de uma forma preventiva também. Porque tem homens que não agridem, tem homens que podem estar ali como exemplo para oferecer um trabalho, para ele também demonstrar que esse lugar também é dele, de lutar pelo combate à violência, combate à de violência, fazer esse verdade. enfrentamento. Verdade. É.
a gente fala um pouco para a mulher até pela sensibilidade, né? Sim, Sim. A gente acaba se dirigindo pela sensibilidade, porque a mulher é mais sensível. sim. Mas tem Parte mais muitos frágil. homens, assim, que não aceitam esse tipo de situação. E a gente não pode excluir. Até Eu porque acho ninguém que é uma quer ter uma soma, né? filha, né? Qual é o homem que quer ter em casa, ter uma filha que vai casar e vai ser espancada? Exatamente. E qual é o homem que Né? quer um filho preso por Um uma filho violência preso por doméstica? violência Doméstica. doméstica. Nenhum pai, nenhuma mãe. Não, já é vem, verdade, né? Então, é. E é aquela Os coisa dois assim, lados. Ninguém- que muitas vezes a gente fala, o papel de criar os filhos é da mãe. Então coloca mais essa culpa na mãe. Da mãe. E aí, por que o filho bate na mulher? Porque é a mulher que cria, olha a situação que é. Mas as crianças são criadas não só dentro de casa, é na escola. Na escola. Até hoje, quanto mais cedo vai para a escola, muitas vezes melhor. Não que a escola dê maus exemplos, mas a gente aprende e é educado em casa, na escola, com os amigos. E é isso. Então, a culpa não é da mulher, a culpa é social. A gente precisa Da mudar essa sociedade, realidade mesmo. Infelizmente, a gente está chegando ao final. Doutora Ah. Nayara, deixe uma mensagem para quem está em casa, principalmente para as mulheres. Então tá bom. Depois você vai deixar. É a mensagem que a gente, né, nós temos aqui. Só quem convive e vive, né, sabe que não é a situação financeira, não é a classe, não é a cor. Diariamente recebemos muitas denúncias. Inclusive de colega de trabalho, né? Teve que ajudar a colega de trabalho. Muitas. Então, assim, ó, muita gente vem pedir ajuda sem nem saber se você é advogado ou não. E a parte principal é denuncie. Faça o boletim de ocorrência independente. Tenha a primeira atitude. Depois se resolve. Nada, tu não vai ficar sozinha, não vai se sentir sozinha. Então, a primeira palavra, eu não vou denunciar, eu não vou fazer o boletim de ocorrência, porque ele não vai vir me agredir, ou ele vai melhorar, o próprio homem vem, não, eu não, bem capaz se eu vou encostar. É pura enganação. Então, o primeiro passo para você se sentir segura e também para parte contrária, perceber que você não está brincando, denuncie. Então, essa é a mensagem. Não vai que eu mudar falo. caráter, não se muda, Não né? se muda, exatamente. Muito pelo contrário. Você tem o teu direito, você tem a tua defesa, só que funciona a partir do momento em que você tem a atitude e tem a compreensão que você é capaz. E sem a tua vontade, nada funciona. Não adianta você denunciar e depois não correr atrás dos teus direitos. Que direitos você tem? Graças a Deus, assim, ó, cada dia mais está sendo muito debatido, está sendo muito apoiado, tanto por parte da prefeitura, parte da delegacia, parte dos advogados, você tem. Só que, assim, ó, a mulher não tem o conhecimento. Então, Tem que sair da zona de conforto, exatamente, um conforto assim, que te agride. quanto mais é divulgado, quanto mais é passado, quanto mais programas como esse vir a apresentar as propostas, principalmente, né? Com certeza vai abranger muito e ajudar muito. Doutora E é Kátia. isso aí. Eu vou complementar O o que Danai, precisar. denuncie sim, mas se você conhecer uma mulher que denunciou e voltou, ela não voltou porque ela gosta de apanhar, é muito difícil Muito romper difícil. o ciclo da violência. Exatamente. Então, que a gente, no geral, tenha empatia e não crucifique essa mulher. Exatamente. Porque pode ser porque tem filho, porque pode ser problema emocional, pode ser que ela acredite nele, pode ser, ela tem o tempo dela para romper Sim, isso e a gente não pode exatamente. violar Não pode. essa vontade. Exatamente. Intisicadinha, pode falar. Fala, meu amor. Tem uma coisa que, tipo, se você for meio lelé da cabeça, se você for meio lelé da cabeça, assim, que nem minha mãe, tipo assim, Sobrou pra mim agora que vai. Corta essa parte. Corta, Vlad. Corta. Vai, diga, pode continuar. Tá brigando. o cara é músico. Ele mexeu olha. contigo, quebra o violão na cabeça. Ou então bota o carro em cima. O cara mexe com planta, dá com a pá na cabeça também. Mas a gente não Olha, pode viu? incentivar a violência, a gente tem que incentivar. Que é mais pra mulher se defender. É a defesa. Defesa. Se não, porque daí você faz isso, daí o cara cai no chão, daí tu liga pra polícia.
Ela amolenta o cara e depois liga pra polícia. A Maria tá ensinando as Aí mulheres vai a se a mulher- Se defender. você lutar judô, jiu-jitsu, karatê, qualquer coisa assim, é bem mais fácil. Mas se não, pega um Pra pedaço sua de pau. defesa. É isso? Se não, pega um pedaço de pau. Não vai apanhar quieta, né? É. Não é pra ligar pra polícia, então, Maria. Então é Liga, pra bater. não. Ela falou que Quem primeiro vai bate, bater? depois chama a polícia. Quem tem Ela vai boca vai a presa. Roma. Quem tem boca vai a Roma. Ou liga 190, Ou né? liga 190. É isso aí, conselhos de Maria. Já pegou no meu pé. Gente, doutora Nayara, muito obrigada. Kátia, querida, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso, Associação Razões para Recomeçar. Né? Recomeçar, Intizicadinha. Nunca Obrigada. é tarde, né? Nunca é tarde pra recomeçar. Pessoal de casa, mais uma vez, muito obrigada pela audiência, por estarem sempre aqui com a gente. Um grande beijo da Intizicada. E até a próxima. Hey, hey, hey.